Estamos aqui hoje com o professor Roberto Barros Freire, esse grande cidadão que chegou aqui em Mato Grosso há tanto tempo e que é conhecido e reconhecido como professor, como educador e como filósofo. Professor Roberto, meu professor Roberto, que tanto carinho e admiração guarda de seus alunos. Como o senhor veio aqui, quando e como e por que o senhor veio para a UFMT? Então, eu cheguei aqui em 1985, abriu uma vaga no Departamento de História, que antigamente a área de Filosofia fazia parte do Departamento de História. Fiz o teste seletivo, passei, e um ano depois abriu o concurso, prestei o concurso em 86, passei, né? E fiquei. Eu queria sair de São Paulo, na verdade, né? Porque São Paulo é uma loucura. E falei, qualquer lugar que serve para mim. Abriu aqui, eu vim para cá. Gostei da região, claro, né? É um lugar onde tem tudo para ser feito, isso dá um ânimo na gente, né? Eu me senti... em São Paulo eu me sentia só mais um. Aqui eu sentia que eu podia fazer uma certa diferença e fiquei. Que de fato fez e ainda faz, né, professor? E quando o senhor entrou, então, em que ano foi? Então, em 85. 85. Daí eu sei que o senhor foi um dos fundadores do curso de filosofia da UFMT. Como foi essa criação? Então, em 92 teve uma reforma universitária que foi criado o Departamento de Filosofia. Nós estávamos numa briga para criar o Departamento de Filosofia, mas não acontecia. Aí a reitora a Luzia Guimarães, em 92, fez uma reforma e criou filosofia, antropologia, ciências sociais, o ICHS, né? Foi criado o Departamento de Filosofia e, a partir daí, nós tentamos criar o curso. Mas a gente não conseguia ir adiante porque o Conselho Diretor sempre falava que não tinha emprego para filósofos aqui no Mato Grosso. Até que, em 97, o deputado Wilson Santos fez uma lei estadual, pioneira, inclusive no Brasil, foi o primeiro estado a ter filosofia, né, introduzindo a filosofia. Bom, aí a gente tinha um argumento que agora sim, nós falamos, agora nós precisamos de profissionais de filosofia aqui no Mato Grosso, né? Não tem curso de filosofia no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul só tem uma faculdade particular, que é Dom Bosco, né? E precisamos. Aí não tinha mais argumento para não criar o curso de filosofia, né? E aí nós, os professores, nós éramos na época 8 professores de filosofia. Nós nos juntamos, fizemos esse projeto, conseguimos a aprovação dele em 99 e em 2000 nós abrimos a primeira turma. Né? E estamos, então, agora celebrando 25 anos do curso de filosofia. Como o senhor se sente em relação a isso? Foi satisfatório? O senhor entende que Mato Grosso, Cuiabá, realmente necessitava desse curso de filosofia? Sim, eu acho que... eu sinto com um dever cumprido, porque quando eu vim para cá, uma das promessas era criar o curso de filosofia, né? E em 85 até 2000 foram 15 anos, né, tentando criar o curso de filosofia. Sempre era uma luta diária, né, para convencer as instituições, né, as corporações dentro da UFMT, né? E aí a gente se sentiu, como vou dizer assim, autorizado a fazer o curso logo depois da criação da lei, né? E eu sempre achei necessário ter o curso de filosofia, porque a filosofia para mim é um patrimônio da humanidade. Uma pessoa que não tem acesso à filosofia perde parte do patrimônio da humanidade. Acho que todo mundo tem que ter acesso a esse patrimônio da humanidade, que é a filosofia. Então, eu achava fundamental para o Brasil, para o Estado, né, ter um curso de filosofia, inclusive implantar filosofia no ensino fundamental, né,
ensino médio e ensino fundamental. Foi essa o meu pensamento. E isso desde a da faculdade, quando eu fiz, eu sempre achei que era importante, né? Por isso que escolhi, inclusive, fazer filosofia, porque eu acho que é um curso necessário para a formação. Não é um curso informativo, é um curso formativo. Ele forma pensadores, ele forma pessoas críticas, né? Pessoas com autonomia de pensamento. Por isso que é importante um curso de filosofia, né? Realmente. Inclusive, eu sou da área jurídica, mas eu falo para todo mundo que a filosofia mudou a minha vida. Me mudou realmente, exatamente como o senhor está dizendo, a nossa forma de ver o mundo e de conviver com as outras pessoas nesse mundo, né? Que, na verdade, não é nosso, é de todos e também é nosso ao mesmo tempo. Mas eu imagino que o senhor deve ter tido muitos desafios na área estrutural. Como foi começar esse curso aqui na UFMT? Vocês já tinham gabinetes, salas? Como foi? Não, logo que criaram o curso de filosofia, criaram o departamento de filosofia, antes de criar o curso, criaram o departamento, mas não tinha espaço físico para a gente. Aí nós tivemos que brigar para conseguir o espaço físico. Aí reformaram um banheiro né, para fazer a nossa sala Quando a gente fez o projeto de criação do curso, a gente colocou, porque como ia aumentar as disciplinas, nós íamos precisar de mais professores. Aí nós fizemos um projeto, no primeiro ano ia ser contratado 3 professores, no segundo ano 4 professores, no outro ano 3 professores. Bom, nós só conseguimos 2 professores, tá, no primeiro ano, depois só em 2008 que abriu o departamento para ter mais professores. Então nós ficamos muito tempo com professores substitutos, né, dando aula, porque, enfim, não abriam vagas para nós, né? E mesmo hoje em dia, se a gente... eu me aposentei. A maior preocupação do departamento era se a vaga ia ficar com a gente, porque há uma certa carnificina pelas vagas docentes aqui na universidade, né? Então, o desafio foi contratar professores para o curso de filosofia, porque nós dávamos aula em 34 cursos, espalhados pela UFMT, todos os cursos tinham filosofia, né? E mais as disciplinas que nós estávamos inventando para o nosso curso. Como o primeiro ano era só as primeiras disciplinas, né? Mas no segundo ano já tinha a disciplina do primeiro e do segundo. No terceiro ano ia primeiro, segundo e terceiro. E no quarto ano, primeiro... Então, ia aumentar as disciplinas. Aí nós fomos professores. Mas demorou para a gente conseguir ter o quadro... Até hoje a gente não tem o número de professores necessários. Nós somos super sobrecarregados, porque os cargos administrativos também ficam na nossa mão, né? Por exemplo, nós somos 14 professores efetivos e um substituto. São 4 coordenações, então já tira 4 professores para um chefe, então são 5. Né? Então veja, como nós somos pouquíssimos professores para atender toda a UFMT, tá? Nas diversas licenciaturas e bacharelados, e mais o nosso curso, né? Exato, e isso sem falar que nós temos na filosofia professores muito capacitados. Sim. E que, evidentemente, tiveram também dificuldade de fazer essas qualificações com um quadro tão exíguo, como o senhor está dizendo. Professor, e quanto à busca dos alunos? Como foi o início? Haviam muitos alunos inscritos querendo fazer o curso de filosofia? No começo o curso ficava lotado, né? A gente abria com, acho que 65 vagas, se eu não me engano, e o curso lotava, né? Mas era um público muito... Então, isso desdizia a ideia inicial de quem estava executando no poder executivo e legislativo a ideia de que não haveria interesse pelo curso, né? Porque o curso de filosofia ele tem uma peculiaridade. Nós temos bacharelado e a licenciatura.
No bacharelado, muitos dos nossos alunos têm outra formação, como é o seu caso, por exemplo, né? O Gonçalo, que é juiz, né? O Roberto Carlos, que é médico, né? Então, várias pessoas que têm outra formação vão fazer filosofia. Então, tem um público interessado na filosofia para aumentar a sua formação, né? Ter uma formação humanística, né? Então, muita gente vem para a filosofia para ter essa formação, não quer trabalhar com filosofia. Então, tinha um público assim. E tem uma série de gente que entra para ser professor de filosofia, né? Sim. Que é, vamos dizer assim, o motivo principal de fazer o curso de filosofia é porque precisava de professor de filosofia, né? Exatamente. Mas a gente pensa também nas outras formações, porque a filosofia sempre tem essa interlocução com as diversas formações, né? É muito comum ter alunos de outra já formado na filosofia, né? Isso é Agora, o que é interessante foi que depois do Enem mudou um pouco o público que entra na filosofia, porque antes era só o público regional. Quando era vestibular, né, você tinha que fazer, era só o pessoal do Mato Grosso que frequentava. Quando entrou o Enem, de repente começou a ter alunos do país inteiro que passou aqui e veio para cá para estudar, né? Então, isso mudou um pouco o público. E hoje, devido vamos dizer assim, a falta de prestígio para ser professor, a gente não está conseguindo mais preencher as nossas vagas porque muita gente está desistindo de ser professor, né? O salário é ruim, não tem prestígio, você é super cobrado, ser acusado de uma série de crimes, né, pelos os moralistas, né, que são meio imorais, né? E você é mal remunerado, né? O fato é que o professor está se tornando um bico, né? Está deixando de ser uma profissão de respeito, né? E está sendo um bico, né? Então, o público diminuiu bastante, né, na entrada, né? Hoje a gente põe 50 no máximo. O senhor pensa que o fator da pandemia mudou ou fez com que diminuísse o número de alunos de filosofia na universidade? Eu acho que a pandemia afastou todas as áreas, ela foi prejudicial, não foi só com todas as licenciaturas aqui na UFMT estão preocupadas, porque matemática não consegue botar 10 alunos, física não consegue botar 10 alunos, entende? Não é só nós que estamos com dificuldade. Todas as licenciaturas estão em crise, exatamente por causa que a profissão de professor está numa crise profunda. Aliás, é o grande problema desse país, a gente nunca aplica na educação do povo, né? Quando fala em aplicar na educação é construir escola, mas o problema não é falta de escola, né? E mesmo as escolas que são feitas, como são feitas só por engenheiros, não tem professores por trás da escola, as escolas são horríveis, né? A maior parte das escolas são horríveis para os alunos. Eles não têm uma gavetinha para guardar suas coisas. Você olha aqueles filmes norte-americanos, os alunos falam, tem uma senhora armáriozinho, guarda os livros, não sei o quê. Aqui o cara não tem nem onde sentar, né? Então, a educação no Brasil é uma lástima, né? Uma calamidade. E não vejo, no horizonte político, não vejo ninguém preocupado com a educação. Preocupado com a soja, com o pré-sal, com o minério de ferro, né? Com a matéria, não com o homem, né? Então, isso eu acho um problema sério. Mas, em termos de licenciatura, não é só com a filosofia que tá ruim. E, de uma forma geral, as pessoas estão desistindo de ser professor. Eu entendo e é muito bom ter essa conversa com o senhor, justamente por sabermos que o senhor é um crítico, um filósofo ousado e que está sempre próximo da população. O senhor escreve para jornais de grande circulação, o senhor tem aí um grande movimento nas suas redes sociais e essa sua fala, essa sua reclamação da não valorização dos professores é algo que realmente deveria ser do interesse de todas as pessoas do poder, porque o professor realmente é a origem de tudo e de todos, né? Por que o senhor acha que hoje há, então,
essa falta de prestígio e de valorização de um trabalho tão importante quanto ser professor. Eu tive a oportunidade de assistir lá a audiência na cerimônia que o senhor se tornou professor titular. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi foi que o senhor disse que o senhor passou por diversos cargos, mas que o que tinha mais valor era exatamente ser chamado de professor. Por que o senhor acha que nós chegamos a esse ponto que estamos hoje com a super desvalorização, inclusive salarial, dos professores? Eu acho que fundamentalmente é falta de cultura política. Porque se você examinar qualquer país do mundo que entrou para o mundo desenvolvido, todos eles, qual foi o passo? A aplicação de uma boa educação integral, de ensino integral para todo mundo. Tá? É a única forma de você, inclusive, de diminuir a desigualdade social. Né? Você nivela pela educação. Aí todo mundo tem chance de empregabilidade depois, se você tem uma boa educação, principalmente educação pública. Né? No caso do Brasil, a gente não aplica na educação pública o que deveria aplicar, né? E a própria elite nossa é muito ignorante. Tá? As pessoas acham que você sabe de estalo, né? Você tem um insight. Né? As pessoas, aliás, têm um horror ao conhecimento. Né? As pessoas não têm conhecimento e têm raiva de quem tem. Né? É horrível você ver os comentários que fazem sobre a própria educação. Né? Os nossos políticos não conheço nenhum partido que tem como base principal. O PDT tinha, o Brizola principalmente, né? O Brizola foi um cara que aplicou na educação, né? Criou aqueles centros de estudos lá no Rio de Janeiro, muito interessante, de ensino integral, né? Mas todo mundo caía de pau porque a educação do Rio de Janeiro era cara, entre aspas, porque na verdade isso não é despesa, isso é investimento. Né? Educação é investimento, você tem que investir no homem. E é o que falta fazer no Brasil. O Brasil nunca investiu no homem. Investe é o que eu estou falando. É na borracha, é no café, é no minério de ferro, é na soja, é no pré-sal, é qualquer porcaria material, mas nunca no fator humano. Basta ver que o Brasil foi o último país a ter universidade na América Latina. Tá? Demorou para universalizar a educação, para acabar com o analfabetismo. Até hoje nós não conseguimos acabar, né? Mas, comparativamente aos países que foram para o primeiro mundo, todos eles tiveram o mesmo percurso, a aplicação maciça no ensino fundamental. A Coreia, de 1970 até 1990, fez uma profunda aplicação na educação fundamental. Né? Universalizou e tornou o ensino integral. Em 1990 se torna um tigre asiático. Por quê? Porque tem educação. O Japão, tá, não tem uma grama de ferro, não tem um litro de petróleo, não tem nada de ouro, mas é uma potência. O que eles têm? Uma população bem educada. Você não precisa de ferro se você tem uma população educada e que sabe fazer as coisas. O problema não é falta de matéria-prima. Né? O Brasil é um país rico materialmente, mas é pobre espiritualmente. Né? É um país que não aplica na educação. Qual é a diferença do Brasil para o Japão? O Japão tem um povo extremamente educado. Né? Isso faz toda a diferença. É por isso que eles são ricos e nós somos ricos materialmente, mas pobres espiritualmente. Né? Então, inclusive, eu acho que parte do nosso problema é a nossa riqueza. Tá? Porque a gente explora só a natureza. Né? Como o país é muito grande, você está dificuldade aqui, você muda para outro lugar. Né? Agora, um país como o Japão, ou você teve na Holanda, né? Na Holanda, que são países pequenininhos, né? Você não tem para onde fugir, você tem que... Né? E aí você precisa de uma boa educação para pessoas viver bem. E no Brasil a gente não faz isso, porque a gente ainda tem muita riqueza material. E o pessoal está contando com isso, só que isso acaba, né?
isso não é eterno, né? Realmente. Professor, quantos anos até a sua aposentadoria o senhor trabalhou na UFMT? 39 anos. 39. De 85 a 2024, né? Eu me aposentei no final do ano passado, né? Então, quase 40 anos. É. Eu ouço as suas palavras e vejo que, na verdade, todos que você vai conversar, ele acha que o problema é a falta de educação. Mas, mesmo assim, os professores têm que conviver com uma super capacitação, porque os professores de uma universidade federal, para conseguirem entrar, eles precisam ter, muitas vezes, doutorado, pós-doutorado. Então, se vê uma exigência de tanta capacitação e falta de remuneração adequada. A minha atuação, por exemplo, por muitos anos, que foi um enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, eu penso que muitos crimes seriam evitados, sobretudo esses de gênero, que vão se repetindo, situações que se vê às vezes dentro de casa, né? A convivência com a violência que faz com que o filho cresça também violento ou violenta, né? Como o senhor vê essa questão da violência e como a educação poderia impactar positivamente na diminuição dessa violência? O senhor concorda com isso? Concordo. Eu acho que boa parte da violência é ignorância, né? Sei lá, o cara viu o avô batendo na avó, viu o pai batendo na mãe, ele acha que ele pode bater na mulher, né? Então, é uma coisa cultural. A violência doméstica no Brasil é uma coisa cultural, não é de hoje, né? Enfim, na época da escravidão, os caras pegavam as escravas para ter relações sexuais com o proprietário, né? E sempre teve essa violência contra a mulher no Brasil. Acho que não é... os bandeirantes pegavam as índias, né? Então, essa violência é um traço cultural. Agora, a única forma de você mudar um traço cultural é por educação. Não tem outra forma, né? Você não se torna bom por decreto. Você tem que se tornar bom, né? E para se tornar bom é uma questão educacional. É a única forma da gente alterar essa cultura de violência. Porque a violência não é só de gênero. A violência no Brasil é em tudo, em toda né? É política, né? Você olha entrevista de deputados, eu falo assim, o cara é violento, ele está... Para mim, a minha violência é a minha inteligência, às vezes, pelo que eles falam, pelas coisas que eles decretam, né, pelas coisas que eles realizam, né? E a população, para mim, o grande problema é a sociedade civil não se posicionar. A gente deixa tudo na mão do deputado e acha que o deputado é que vai salvar a situação. A sociedade civil é que tem que se mobilizar. E é isso que está faltando no Brasil. Inclusive, professor, porque eu costumo dizer que o mundo não vai mudar a golpe de leis. Não. Por isso, nós temos leis super severas e que eles dão a cada ano de presente para as mulheres uma alteração da pena para uma pena maior. Então, nós temos aí leis absolutamente severas, mas que não muda o comportamento por conta dessa questão educacional. Ao longo desses aí quase 40 anos, quais matérias o senhor lecionou e quais o senhor mais gostou de lecionar? Bom, no começo do curso, como a gente não tinha quase professor, eu lecionei quase tudo quanto é disciplina. Eu imagino. Tá, né? Durante anos eu fui professor de lógica, né? Agora, até contratar o Walter, né? Eu era professor de lógica, né, também, porque eu fiz mestrado, comecei a fazer mestrado em lógica lá na USP, né? Dei história antiga, só não dei filosofia medieval, né? Mas a disciplina que eu mais gosto de dar é Introdução à Filosofia. Tá? É a disciplina que eu mais me identifico. Eu gosto de pegar a turma entrando, eu gosto de ver
os olhos brilhando quando você começa a colocar umas ideias que eles nunca tinham pensado a respeito, né? Porque esse é o encanto da filosofia. Ela mostra como coisas comuns podem ser vistas de formas incomuns. E como coisas que são incomuns podem se tornar comuns. É isso que é interessante. E isso abre o coração da turma para novas ideias, porque, de repente, há outras formas de pensar o mundo, né? Eu lembro, assim, o que me perverteu para a filosofia, né, foi lendo Nietzsche, né? Foi ele que me tirou do meu sonho dogmático, como Kant fala que foi o Hume que tirou ele do sonho dogmático, quem me tirou do meu sonho dogmático foi o Nietzsche. O que me encantou, eu nem entendi muito, né, porque eu tinha 15 anos quando eu li, né, mas o que me encantou é que tinha uma outra forma de ver o mundo. Até então eu pensava assim, ou você é engenheiro, ou você é médico, ou você é advogado, né? De repente eu falei, eu não preciso ser nada disso. Por que eu tenho que ser isso? Porque o Nietzsche, de repente, mostra que você é que tem que se libertar. E essa ideia do Nietzsche fez um profundo arraso nas minhas teorias até então, né? E eu descobri que tem todo um mundo para ser visto, né? Então, eu gosto disso e eu tento transmitir esse espírito do Nietzsche para minhas turmas, né? Eu não sou um nietzscheano, né? Eu gosto do Nietzsche, mas eu sou um robertiano. Eu sou um robertiano, no fundo. Mas eu tenho uma máxima medieval que fala assim, anões em ombros de gigantes enxergam mais longe. Eu subo em cima desses gigantes, todos eles. Tá? Né? Você fez meu curso, você lembra? O que eu fiz? Eu pego desde o Platão até o contemporâneo. Exato. E cada um desses filósofos eu tento fazer com que o pessoal perceba como as ideias foram se modificando no decorrer do século, né? A forma que a gente pensa hoje, ela é devedora de muitos outros pensamentos anteriores, né? E quando você tem esse conhecimento histórico, você percebe de onde que as suas ideias surgiram, né? Porque a maior parte da pessoa pensa que sempre foi assim. Não, o mundo está sempre em construção, está sempre se modificando. Ele nunca foi assim, agora que ele é assim, né? Mas a ideia que a gente tem, como a gente é muito imediatista e sem uma concepção histórica, a gente acha que o mundo sempre foi assim. Não, o mundo foi... Tanto que há uns 50 anos atrás, as mulheres tinham que pedir autorização para o marido para ir trabalhar, né? Então, nas relações pessoal-família, por exemplo, como a família mudou nesses anos, né? E é isso que a filosofia nos mostra, como as ideias se constroem e se desconstroem, né? Exato. Né? E não adianta você querer conservar, porque as ideias são dinâmicas e ninguém é dono das ideias. As ideias, né? Eu lembro o Aldo Rebelo, uns anos atrás, querendo fazer uma lei proibindo os estrangeirismos na língua, né? Mas a língua não tem dono. Tá? Como é que eu vou impedir o pessoal deletar? Veio de delete, que é em inglês, né? Mas o brasileiro incorpora as línguas. Inclusive, uma das qualidades do português brasileiro é que ele incorpora termos de outra língua, né? A gente fala mouse. Em Portugal é rato. Né? Né? A gente não, mouse, Windows é Windows, lá é janelas. Né? Por quê? Porque o português do Brasil, ele assimila as outras línguas porque nós somos feitos de imigrantes. Os britânicos acham que os norte-americanos não falam inglês. Porque os norte-americanos, como nós, têm a mesma tradição de receber imigrantes, modificam o inglês, associam, incorporam termos latinos, principalmente a América Latina está em peso lá nos Estados Unidos, né? Eles incorporam os textos. Então, nós da América, que somos feitos de imigrantes, né? A gente modifica a língua. Isso não tem dono, né? Um filósofo chamado Charles Taylor fala assim, qual é o bem invariavelmente social? A língua. Porque ela só é produzida socialmente e ninguém manda. Não tem governo sobre língua, sobre termos. Você não define quais os termos que eu posso usar em português. A gente vai usando. Tanto que o dicionário de tempos em tempos tem que ser alterado porque incorpora-se novos termos. Né? Professor,
Ao longo aí dessa sua experiência de mais de 40 anos, quantas vezes o senhor teve que, se alguma vez o senhor teve que ouvir que a filosofia não servia para nada? Ah, várias vezes. Várias vezes. Então, desde que eu entrei na filosofia em 77, né, quando eu comecei o bacharelado em filosofia. Desde 77 eu ouço falar isso, né, que a filosofia não serve para nada. Né? Pô, mas ela não é uma arte serviçal. Exato. Tá? Ela é uma arte liberal. Tá? Ela não é para servir, ela é para te libertar. Né? As diversas ciências são serviçais. Ela serve a alguma coisa. O médico para curar a saúde, o engenheiro para construir a casa, né? O advogado para proteger os direitos das pessoas. É um serviço que eles prestam. Mas a filosofia não é uma arte servil. A filosofia é uma arte liberal. Ela te liberta das questões imediatas do cotidiano para você pensar sobre ele. Essa que é a importância da filosofia. Então, não servir, para mim, não me preocupa esse tipo de discurso, né? Porque, desde a antiguidade, os filósofos sempre foram... O primeiro a ser morto foi Sócrates. Sócrates, né? A filosofia sempre foi perseguida. Sempre acharam que a gente é pervertor da juventude, que foi a acusação que fizeram contra o Sócrates. Né? Que a gente não tem religião, que foi a acusação que foi feita contra o Sócrates, né? Que era ateu. Ele não era ateu. Tá? Ele não pervertia a juventude. Né? Ele não tinha culpa que as pessoas seguiam as ideias dele. Né? Como se ele fosse responsável por que fazem com as ideias dele. Ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas é a acusação que se faz normalmente contra a filosofia. E, na verdade, o que a filosofia faz é libertar a cabeça das pessoas. E isso pode ser perigoso. Muito. Muito perigoso. Muito perigoso. Mas é necessário. Necessário. Né? Porque foi a gente se libertando dos preconceitos do passado que a gente conseguiu se libertar de uma série de problemas. Por exemplo, a igualdade do homem e da mulher. Né? Desde a antiguidade até o século XX, a mulher sempre foi tratada como um ser inferior. Né? Em praticamente todas as culturas. Né? Isso é uma... Né? Agora, como é que a gente... Claro, a gente não é uma perfeição, mas como é que a gente foi se libertando disso? Né? Eu lembro assim, quando eu era pequeno e ia na aula, os professores batiam nos alunos. Né? Fazia parte da educação. Né? Se eu apanhasse do professor e falasse para o meu pai que eu apanhei, meu pai ia me bater. Porque com certeza o professor tinha razão de ter batido em mim. Né? O professor não ia bater. Coisa que hoje ninguém acha que o professor tem razão. Né? Jamais. Mas era isso. Hoje você não pode bater no aluno. Você entende? Veja como as coisas foram se alterando. Né? Não, né? Você não pode... o pai não pode bater no filho. Né? E na minha época, pai que não bate filho é porque não ama. Né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Normalmente é a faca. Né? Mas essa libertação veio exatamente porque alguns filósofos começaram a questionar as tradições culturais. Né? Essas tradições culturais, elas não estão certas por princípio, elas estão certas por instituição. E a gente pode mudar essas instituições. Então, o que a filosofia mostra? O primeiro a fazer uma defesa de igualdade entre homem e mulher foi o Platão, na República. Foi ele o primeiro... e ele foi considerado utópico e um dos motivos foi porque ele defendeu a igualdade do homem e da mulher. Ele vai mudar de posição, Platão, né? Mas é a primeira defesa. Depois, John Locke vai começar a colocar também a igualdade do homem e da mulher quando ele disse que Deus falou que honrai pai e mãe, não só o pai. Né? Então, tanto a mãe quanto o pai têm responsabilidade sobre a educação dos filhos. Então, foi aí no século XIX que começou a se colocar a mulher para votar, né? E no século XX para ser eleita também. Né? Mas veja, 2.500 anos para essa coisa mudar. Né? Exatamente, professor. E nessa sua trajetória, o senhor pôde ver algum avanço na questão das mulheres filósofas e das mulheres como alunas do curso de filosofia? O senhor acha que aumentou o interesse delas pelo curso? Sim.
E o curso de filosofia normalmente é majoritariamente masculino, né? O nosso departamento, inclusive, tem muito mais professores do que professoras, né? E há tempos a filosofia é muito mais masculina, mas isso está mudando. Isso está mudando, né? As mulheres estão participando mais, entrando mais. Hoje eu acho que entra mais mulheres do que homens no curso de filosofia. Tá? Então, o senhor pôde presenciar Sim, essa modificação. Essa modificação. É visível, né? Como as mulheres estão ocupando os espaços que lhe é devida. Né? Ela tem direito a esse espaço, né? E elas estão cultivando esse negócio. Eu acho fundamental que a gente abra esse espaço. Né? E o senhor concorda que houve uma invisibilidade ou ou foi uma mera inaptidão ou interesse das mulheres pela filosofia no início dos tempos? Por que elas não iam? Sim. Eu acho que, primeiro, por tradição cultural, né? Normalmente, as mulheres vão para a pedagogia. Né? Tradicionalmente, ou vai ser secretária, né? Porque até a década de 70 era isso, mulher ou era secretária ou ia ser pedagoga, professora de ensino fundamental. Né? E a filosofia, como é uma coisa muito mais da academia, né? E a academia era majoritariamente masculina. Né? Demorou para as mulheres ocupar o espaço na academia, né? E eu acho que era falta de tradição cultural também, né? Eu lembro, assim, os cursos, normalmente, de mulheres era pedagogia, letras, exatamente, era pedagogia e letras. Era isso que normalmente as mulheres cursavam. E cursos também ligados ao cuidado, né? Enfermeiras. Isso, enfermagem. Por incrível que pareça, todas essas profissões que majoritariamente foram ocupadas pelas mulheres, elas são as mais mal remuneradas, né? Exatamente. Inclusive o trabalho dos professores e das professoras, né? Exatamente. Existe hoje, professor, uma exigência de que para se dar aulas no ensino médio, para crianças, jovens, adolescentes, é necessário que o professor, que o curso seja de licenciatura em filosofia. O senhor vê muita diferença entre o bacharelado e a licenciatura? Para mim, o licenciado é um bacharel que pode dar aula, tá? Mas ele também é um bacharel. Eu acho que essa distinção é uma coisa mais legislativa do que prática, né? Nós, quando criamos o curso de filosofia, você fazia o bacharelado e podia fazer a licenciatura, né? Era só as aulas a mais, né? Mas essa legislação foi mudando. Teve o MEC veio aqui e obrigou a gente a ter um curso de licenciatura e um curso de bacharelado. Mas como a nossa preocupação sempre foi formar um bom professor, tá? A gente fez com que as disciplinas do bacharelado fossem todas as disciplinas da licenciatura. Então, o licenciado, ele estuda tudo que o bacharel estuda, mais as disciplinas pedagógicas, né? Isso está no espírito do nosso curso, da criação do curso, né? Então, de uma forma geral, existe um certo preconceito contra o professor, né? Em todos os bacharelados, de uma forma geral, né? Mas no nosso departamento não, sempre foi uma preocupação da gente formar o professor de filosofia, tá? Então, no nosso caso, o bacharel de filosofia e o licenciado em filosofia, a diferença básica é que o licenciado tem mais disciplinas do que o do bacharel, né? Mas tem cursos onde a licenciatura tem menos anos do que o bacharelado. Ah, é, professor? Tem o que eles chamam de licenciaturas curtas. Né? Sim. Tá? Então, tem vários cursos que é muito diferente, inclusive, a estrutura do bacharelado para a licenciatura. No nosso caso, não, porque aí está na cultura do nosso departamento, que foi uma preocupação acentuada com a formação para o professor. Né? Por quê? Porque
o habitat natural do filósofo é a escola e a academia. De aula, né? Exato. Tá? Então, você desconhecer o fato de que nós vamos ser professores, fundamentalmente é isso, né? Eu nunca me esqueço quando eu falei para o meu pai, vou fazer filosofia. Meu pai falou assim, sabe o que você vai ser? Professor, como se fosse uma coisa que vai ser pobre. E é essa a ideia, né? Você entende? E a nossa preocupação é assim, esse professor precisa ter uma boa formação. Tá? Então, esse licenciado tem que ter todos os conhecimentos do bacharelado, mais o conhecimento para lecionar. Né? E eu acho que a gente está seguindo à risca essa ideia que já fazem 25 anos, né? Mais de 25, porque a criação do curso começou um pouco antes, né? Até ser aprovado, passar por todas as instâncias, né? Demorou um pouco. Então, pelo menos há uns 27 anos, a ideia é essa, que o professor de filosofia tem que ter as mesmas disciplinas do bacharel de filosofia. Agora, por questões do tempo, eu gostaria que o senhor mencionasse algo de mais interessante que o senhor acha que aconteceu na sala de aula ou na parte administrativa em todos esses anos que o senhor se dedicou na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu acho que o que eu gosto de salientar é que, após a criação do curso, nós logo nos preocupamos também em criar um mestrado, tá? Um mestrado acadêmico, depois criamos um mestrado profissional e agora estamos criando o doutorado. Por quê? Porque você precisa dar continuidade na formação das pessoas. O conhecimento é dinâmico, ele não está parado. Então, você precisa estar o tempo todo, se bem que a gente não é lixo, se reciclando. Né? A gente precisa estar se reestudando, se refazendo com o tempo. Então, eu acho que o que é interessante foi que os professores do Departamento de Filosofia sempre tiveram essa preocupação de fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer o mestrado profissional, né, para que tenha continuidade nesse bacharel e nesse licenciado. Né? O conhecimento está sendo refeito. E se você não fizer algo para acompanhar esse conhecimento, você vai ficar para trás. Né? É que nem hoje inteligência artificial. Né? Se você não souber nada de inteligência artificial, você está fora do mundo. Né? Exato. E teve nessa sua vida, nessa dedicação, algum momento que o senhor pensou, que o senhor se arrependeu de ter deixado São Paulo e ter vindo para cá e ter trabalhado tanto para a criação do nosso curso de filosofia? Não, eu sempre gostei, eu sempre achei que eu tinha que mudar. São Paulo era insuportável, você gastava 2h30 na condução, horrível, todo dia você gasta tanto tempo. Né? Eu sempre achei que aqui eu seria mais útil do que em São Paulo, porque em São Paulo tem muita gente com formação. Aqui, quando eu vim para cá, não tinha ninguém, quase ninguém com filosofia. Né? Enfim, quando eu decidi fazer filosofia, foi um caminho sem volta. Você não tem mais como voltar. Né? Depois que abre o túnel, é mais fácil passar pelo túnel. Não tem jeito. Né? Uma vez que você escolheu a filosofia, você escolheu um tipo de vida. Uma vida dedicada a estudo, reflexões, escrever textos, dar aulas, né? Fazer grupos de pesquisa. Né? Enfim, nós, aqui no departamento nós criamos grupos de pesquisa. Né? O Profil foi criado pelo professor Peter Bittner, né? Que faleceu, mas ele ficou quase mais de 10 anos ativo, né? Formando e ainda nem tinha começado o curso de filosofia, nós já fazíamos especialização em filosofia para professores do ensino fundamental. Exatamente porque nós estávamos preocupados que tinha muitas pessoas sem formação filosófica dando aula de filosofia. Então a gente já começou a fazer uma especialização em filosofia para esses professores que queriam lecionar, mas não tinham formação filosófica. Né? Então, é algo que sempre teve no espírito. Quando você escolheu seguir a carreira de filosofia, você escolheu ficar se dedicando aos livros, né? E aos textos, né? E, como é que se diz?
e a lecionar. Né? Que é um caminho glorioso, sem volta, né, professor? Eu gostaria muito de agradecer a sua participação como sua aluna e como sua grande admiradora. Mato Grosso ganhou muito com a vinda do senhor e da nossa querida professora Maria Cristina também. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Parabéns pela essa iniciativa de vocês recuperar a memória, né? Isso é sempre importante. A iniciativa da nossa professora Maria Cristina, que, na verdade, tudo que ela toca vira ouro, né? Inclusive eu.